quando você peticiona pedindo uma nova citação ou pedindo uma pesquisa de endereço, você já se adianta com essas custas, você ganhou meses. E com relação ao postal, que é o que eu quero te falar hoje, as custas postais, vocês não têm ideia do quanto é comum o advogado errar nas custas postais, tá? Que é super simples. Hoje, um postal está exatamente R$ 32,56, tá? R$ 32,56 é o que você vai recolher no campo dos atos postais. Só que você precisa entender todos os detalhes que isso envolve. Por quê? Pode ser que você esteja, por exemplo, pedindo, já trazendo mais de um endereço. Isso é muito comum. Às vezes é uma empresa, você foi lá, fez uma pesquisa, verificou que aquela empresa tem diversas filiais, aí você resolve pedir então a citação em todas aquelas filiais que você localizou o endereço. E aí? Eu já vi muitos advogados, inclusive, me mandam pergunta aqui. Ô, Daphne, mas é uma única pessoa, é só uma pessoa jurídica. Eu fui lá e recolhi um postal e fui intimado para complementar. Perdeu meses de processo nessa aí. Doutor, é importante que você saiba, cada cartinha que for expedida gera a necessidade do recolhimento de um valor de custas dos atos postais, tá? Então, você precisa multiplicar isso pelo número de ARs que vão ser expedidos naquele processo. E, Daphne, como é que eu sei quantos ARs são expedidos? Sai um AR para cada endereço. Cada endereço indicado tem um AR. Cada pessoa indicada tem que ter um AR. O AR é individual, tá? Tem outra dúvida muito comum que me chega. Daphne, olha só, eu tenho aqui os réus residem na mesma casa. São duas pessoas físicas, são da mesma família, residem na mesma casa. Não pode sair um AR para os dois? Não pode. O AR é individual, tá? O AR é um AR por pessoa e um AR por endereço. Não pode sair um AR com duas pessoas, nem pode sair um AR com dois endereços, tá? E as custas são recolhidas por cada AR a ser expedido naquele processo. É muito importante, doutora, que você saiba disso, porque isso faz com que você amenize a morosidade do seu processo. Você não vai perder meses a mais porque você não sabia isso, porque você não sabia esse detalhe. Só que tem mais. Você acha que parou por aí? Gente, as custas, elas envolvem muitos detalhes, tá? Só que não é tão difícil quanto você imagina. O importante é que você dedique um pouco do seu tempo para estudar sobre isso e que você aplique o método certo. Porque quando você tem método, quando você sabe aplicar o método certo, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais simples. E o seu dia a dia, com algo que antes para você nem importante era, você vai ver a diferença que isso vai trazer para os seus processos, a diferença que isso vai trazer para o tempo de trâmite processual mesmo, tá? Então, qual que é o outro detalhe? O outro detalhe é o campo dos diversos. A gente nunca pode esquecer o campo dos diversos quando você está recolhendo um ato postal. Por quê? Existem despesas, esse diversos, ele foi criado para as despesas eletrônicas. Desde que existe o processo eletrônico, né, esse diversos foi criado. Então, qual é a chance de você não ter que recolher esses diversos no atos postais? Se você tiver com um processo físico, o que é muito raro hoje, né, gente? Muito raro mesmo. O normal é que você tenha um processo eletrônico. 99% dos casos vai ser um processo eletrônico. E aí, esse diversos, ele é para pagar as despesas de impressão das folhas que vão sair, porque esse AR, ele sai fisicamente, é uma cartinha. Então, ele tem que ter ali a impressão das cópias do processo que vão instruir aquela citação ou aquela intimação. Então, antigamente, só para vocês verem como é que foi a evolução disso, antigamente se cobrava por cada cópia que era impressa, só que isso dava uma confusão tremenda, porque às vezes a parte não sabia, o advogado não sabia quais seriam as cópias, quantas seriam as cópias a serem impressas do processo,
e aí tinha que ser intimado para recolher, era não sei quantos centavos por cada cópia e tal. Enfim, com o passar dos anos, eles foram vendo que isso gerava tanta confusão que era mais fácil fixar um valor. Então, essa diligência postal, ela tem um valor fixo a ser recolhido, né, por essas despesas eletrônicas, que agora é R$ 29,48. R$ 29,48 é o valor fixo que você recolhe, tá? E esse é um valor fixo por cada diligência expedida. Então, é muito importante, doutora, que você saiba disso. E nessa grerge que você vai gerar ainda, os seus atos postais, ainda vai ter incidência de todos aqueles percentuais legais que vocês já conhecem muito bem, que é CARGE, FUNPERGE, FUNDIPERGE, FUNARPEM, tá? Esses percentuais, eles são automáticos, tá? Na sua grerge, são bem tranquilos e você não precisa se preocupar com isso, basta que você não exclua nada, que você não altere, tá? Porque senão você também vai estar correndo o risco de perder tempo no seu processo. Se você cair na bobeira de excluir esses percentuais legais ou de alterar para recolher a menos, a serventia vai certificar e vai te intimar para complementação, tá? Então não vale a pena você tentar fazer isso. Não façam isso, não excluam, não alterem, tá? Esses percentuais são automáticos. E vocês podem ter certeza absoluta que os atos postais, eles são uma grergezinha entre centenas, tá? Acreditem, existem centenas de modelos de grerge. Mas essa é uma que você vai usar provavelmente diversas vezes aí no seu processo, especialmente se tiver essa situação de você não localizar o réu de primeira, de você ter que requerer a citação postal dele diversas vezes. Então, hoje você está aprendendo algo que já pode te fazer ganhar muito tempo. Agora, imagina como seria se você soubesse, né, todas as engrenagens que estão por trás das custas processuais e você fizesse isso com segurança, com tranquilidade, com rapidez. Não faria uma diferença tremenda? Eu tenho certeza que sim. Né? Então, eu digo tudo isso que é para que você, doutora, para que você avalie se não vale a pena você aprender sobre custas processuais. O quanto isso vai fazer diferença no seu dia a dia, porque você vai economizar muito tempo.